na live de hoje, né, o que, que a gente vai discutir. Tá? Quando eu coloquei lá o tema, né, coronavírus, nem eu e nem o professor Magno Luiz, nós vamos discutir, tá, o que vem sendo discutido pela mídia em relação à fisiologia, em relação ao sistema imunológico, okay, em relação à parte aí da doença propriamente dita. Por quê? Principalmente porque nem eu e nem o professor Magno nós temos qualificação, nós não somos considerados expertise na área. Então, o que eu estou vendo, muito profissional de educação física, tá? Ele pode ser mestre, doutor, querer entrar na área médica, tá? Essa parte coronavírus é uma... Quem tem que falar, né? Basicamente, quem tem que falar são médicos, especialistas na área, ou de infectologia, ou epidemiologia. E nem eu, nem o Magno, nós somos especialistas nisso. Então, nós vamos falar o quê? Coisas que são importantes para o profissional de educação física e para o nutricionista. Ok? Então, não precisa nem ficar colocando perguntas de fisiologia, de sistema imunológico, que na live de hoje a gente não vai falar disso. A gente vai tentar melhorar as orientações, adaptar as orientações para a sua realidade, seja você personal trainer, né? Seja você nutricionista. Ok? Então vamos começar aí, Magno. Beleza. Ricardo, me conta o seguinte aqui. Tem se falado muito sobre a questão de prevenção contra o coronavírus. E dentro desse cenário, as pessoas estão falando sobre estilo de vida. Eu queria saber como que pode ter uma relação da pessoa continuar se exercitando a fim de se prevenir, ou seja, tentar manter o sistema imunológico fortalecido para que quando o indivíduo for infectado, ele tenha uma condição melhor para lidar com a doença. Bom, Magno, essa é uma pergunta importante, tá? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer, né? É que ainda não existe cura para o coronavírus, tá? Ainda está começando os primeiros... A gente tem um estudo clínico randomizado que já tem isso, que é nos Estados Unidos. Ou seja, esse primeiro estudo aí, ele está contando aí com 200 indivíduos que já estão infectados com coronavírus, que eles vão tomar um determinado fármaco, e mais 200 pessoas que também infectadas que não vão tomar esse fármaco, ou seja, vão tomar um placebo. Então, esses estudos, esse ensaio clínico está sendo conduzido. Então, até o presente momento, a gente não tem nenhuma cura do coronavírus. O que, que a gente pode fazer? A gente tem o quê? Medidas de prevenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar, o profissional de educação física, é como que ele pode intervir. A primeira coisa que ele tem que lembrar, antes dele ser profissional de educação física, tá? Ele é um profissional da saúde, assim como um nutricionista, assim como um enfermeiro, assim como um médico, assim como um fisioterapeuta, dentre outros. E ele sendo um profissional de saúde, a primeira obrigação, entre aspas, né, que ele tem é de ter informação. E essa informação ela tem que ser adequada para ele poder passar para o cliente. E aonde que ele vai pegar esse tipo de informação? Ministério da Saúde. Clica lá no site e vai no Ministério da Saúde. Não pega em blog, tá? Não pega em site desconhecido, não ouve opinião de professor de educação física, não. Em relação à doença, profissional de educação física, ele está ali só para orientar. Mas se você quer ter uma melhor informação, você, profissional, pega direto do Ministério da Saúde. Tá? Depois eu vou passar o link para vocês. Mas é só colocar no Google Ministério da Saúde. Bom, e aí a partir desse momento que ele detém esse conhecimento, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar o hábito dele e para depois tentar fazer com que o cliente dele também mude o hábito. Eu sei que isso é muito complicado. Principalmente, né, que a gente sabe que o brasileiro é aquela pessoa, aquele tipo de nação, né, que gosta muito de contato. E aí o que vai acabar acontecendo? Em alguns locais já acontece. Eu não sei como é que está em BH, depois eu quero que você fale a sua situação aí, que eu vou falar a minha situação aqui. Em alguns locais no Brasil, a gente já está em estado aí de emergência. Vou dar um exemplo aqui. Petrolina, o prefeito decretou hoje estado de emergência. Ou seja, o que está acontecendo? Alguns locais já estão parados, fechados. As universidades, todas as universidades aqui pararam. Não, a gente está sem aula.
E as academias ainda funcionam, tá? Supermercado ainda funciona, farmácia ainda funciona, mas estabelecimentos, por exemplo, escola, tudo fechado também. Mas vai chegar um determinado momento que vai ter o quê? Que a gente vai passar por uma quarentena, vai ter que ficar todo mundo em casa, quietinho. E aí que é o grande problema. Que a pessoa, quando ela fica em casa, o que ela acaba acontecendo com ela? Ficando mais tempo sedentária. Ou seja, você ficando mais confinado, ok? Você não tendo o seu cliente indo na academia ou nem podendo treinar em locais livres. Hoje a gente já tem casos assim em outros países, por exemplo, Itália, você não pode nem sair de casa, nem para fazer isso, não pode fazer nada. Então, vai aumentar o comportamento sedentário, que é assistir televisão, ficar no sofá, usar os dispositivos eletrônicos. Então, isso vai acontecer. Mas isso não significa que a gente tem que negligenciar o nosso papel na sociedade. O que a gente tem que fazer com um profissional de educação física? Pensar nos treinamentos que o nosso cliente ele possa fazer em casa. Por quê? A gente sabe que se o indivíduo ele começa a ter esse comportamento sedentário, e aí, é claro, a gente não sabe por quanto tempo que vai durar esse confinamento, isso pode até contribuir para o agravamento de algumas condições crônicas de saúde, principalmente aquele indivíduo que já tem alguma condição crônica da saúde. E aí, lógico, o que a gente faz? Se a gente estimula a prática, manter, né, a prática regular de exercício físico, a gente sabe que o exercício ele contribui para uma boa manutenção do seu sistema imunológico. Então, daí a importância do profissional de educação física orientar os seus clientes para manter a prática de exercício físico e a manutenção do sistema imunológico. Sim. Uma coisa interessante que você falou, que a atividade física, ela melhora essa condição física do cliente, né, do indivíduo, proporcionando uma melhora do sistema imunológico. Então, já é algo natural que as pessoas já vêm fazendo. Quem está fazendo mais ou menos, quem não está regular, já é uma maneira de se pensar para entrar na regularidade. E para quem está pensando em começar, nunca é tarde para iniciar uma atividade física. Mas lembrando dessas recomendações que o Ricardo acabou de mencionar, que a gente deve discutir isso um pouquinho mais para frente, para evitar lugares que têm aglomerações, para você não ir contra, né? Você fazer uma atividade física ao bem-estar, para a questão de melhorar seu sistema de defesa e, ao mesmo tempo, contrair o vírus. Então, entrando um pouco na lógica, tá? E a gente sabe que também é um pouco complexo para quem está na academia, quem já faz personal dentro da academia, nós vamos discutir isso daqui a pouco também, tá? Mas eu queria saber, Ricardo, o seguinte, dentro dessa questão da atividade física que o indivíduo tem que praticar, quais são as principais alterações que o professor pode lidar com o aluno? Na questão da metodologia de trabalho, se vai treinar hipertrofia, se o treino vai ser intenso, se treina força, se faz uma atividade um pouco mais moderada, só a fim de manter a questão de condicionamento físico. Como é que está isso aí? Explica isso para a gente. Bom, sua pergunta é bem interessante e ela está alinhada com a pergunta aí do personal Daniel Paoli, que ele pergunta, né, se algum tipo de treino é recomendado neste período de treino, né? Bom, então olha só, o que a gente tem aqui? De evidência científica, pessoal, a gente não tem nada, tá? A gente não tem nenhuma evidência científica, tá? Primeiro que estão tentando criar a cura, né? Descobrir a cura. Então a gente não tem evidência nenhuma científica de treino. Então, qualquer relato disso é pura especulação. O que a gente vai tentar fazer, tá? Eu vou tentar usar o que? A plausibilidade biológica. Então a gente vai tentar trabalhar com uma fundamentação teórica, trabalhar em cima de hipótese, que nesse momento é o que a gente pode fazer. É só lembrar, né, da pirâmide de evidência. Dentro da pirâmide de evidência, o melhor seria a revisão sistemática com meta-análise, mas no final, lá na base da pirâmide, a opinião, né, do especialista, do expert. E aí, no caso aqui, eu vou, entre aspas, me colocar como um expert no exercício e não na doença. Então, a primeira coisa, tá? O que a gente tem que analisar? A doença, o coronavírus, ela está cometendo mais que sistema, né? Ela comete principalmente o sistema respiratório. Então, se ela está cometendo o sistema respiratório, e para eu tentar, né, minimizar ou tentar reagir se o indivíduo é infectado, ele tem que melhorar o sistema imunológico. A gente já falou
do sistema imunológico. Então, vamos falar agora do sistema respiratório. Então, vamos pensar, nesse exato momento, tá? O que eu mudaria, tá? Agora é uma opinião minha, ok? Sem parte científica, só usando a minha fundamentação teórica. O que eu mudaria? Se eu tivesse um cliente, ou mesmo eu já estou fazendo isso, tá? Eu fiz o quê? Uma mudança de objetivo. Então, acho que o primeiro ponto é tentar convencer o seu cliente da mudança de objetivo. É o que você falou. Se o objetivo do cliente é hipertrofia, tá? E aí naquele determinado período de treino ele não está colocando nada de cardiorrespiratório. Tá? Então, o que eu sugeria? Vamos mudar um pouco o seu objetivo. Nesse momento, em vez da gente pensar um objetivo exclusivo de hipertrofia, vamos pensar em saúde de forma geral. E para a gente trabalhar a saúde de forma geral, eu ia prescrever treinamentos, tá, que enfatizassem a melhora do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, mantinha de força e flexibilidade. Ou seja, eu quero tentar melhorar a integridade, a saúde geral do indivíduo. E é claro também que, se a gente pensar em treinamentos, a gente tem que pensar em intensidade, né, e volume. Então, o que a gente tem que começar a analisar? A gente tem que analisar o cenário completo do nosso cliente. A gente tem que pensar na alimentação, a gente tem que perguntar normalmente como é que está a alimentação dele, como é que está a noite de sono dele, porque a gente sabe que o exercício físico, tá, por si só, ele é um imunossupressor na hora do exercício. Então a gente tem uma janela aí, até 72 horas, que o nosso sistema imunológico ele fica imunossuprimido. E aí depois disso ele volta ao normal. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com intensidades. Eu, tá, prescreveria nesse momento treinos menos intensos e menos volumosos. Em relação a tipo de exercício, aí a gente tem que pensar qual tipo de exercício seria mais adequado ou mais indicado nesse momento que a gente tem. Então, conforme já é descrito aí pelo Ministério da Saúde, é evitar contato. Então, eu já descartaria, tá, lutas. Então, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, eu não prescreveria e não aconselharia nenhum cliente meu participar de esportes de contato. Além disso, atividades coletivas na academia, por exemplo, as aulas de ginástica, de spinning, de dança, também evitaria. Tá? A opção, tá, para a academia, a melhor opção para a academia, na minha opinião, é a musculação. Mas mesmo assim, a musculação a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O horário que a gente vai frequentar. Por exemplo, como eu tenho flexibilidade, eu mudei. Antes eu treinava por volta aí de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Hoje eu fui às 10 horas da manhã. Por quê? Porque eu escolhi o horário que está mais vazio. Se eu chegasse na academia e tivesse cheio, eu voltava para casa. Tá? Então vai depender da flexibilidade do seu cliente e a sua também como personal trainer. Ok? E aí vocês vão falar assim, o senhor falou de prescrição de treinamento para melhorar o sistema cardiorrespiratório. Então a esteira seria ideal? Não. Tá? Eu prescreveria exercícios cardiorrespiratórios na rua, em ambientes abertos. Tá? Então, seria basicamente essas as recomendações gerais para mudanças aí que devem ser adotadas no treinamento. Ricardo, o que você abordou assim, foi bem interessante. Eu queria fazer um complemento em cima disso. Porque a gente sabe que tem profissionais que trabalham com essas modalidades, né, tipo jiu-jitsu, trabalha dentro de ambiente de sala de spinning, ambientes coletivos de aula de ginástica, aula de dança. A gente sabe que tem esse público. E tem profissionais que talvez vivam disso, inclusive. Agora, a gente está aqui justamente para trazer um dado de recomendação do Ministério da Saúde, que é para se manter a 1,5 m de distância. Aí vai pela lógica também. Se a gente quer evitar essa aproximação de pessoas com treino de luta, não tem jeito. Então, é uma questão lógica que não é a gente que está falando, a gente está simplesmente levantando uma questão para que você, como profissional de educação física, converse no seu ambiente de trabalho, analise o ambiente de trabalho e tenta fazer a sua parte para ajudar as pessoas. Numa sala de spinning, bacana. A bicicleta da minha colega está a 1,5 m de distância, a outra lá está mais na frente, está atrás, eu estou numa zona aqui no círculo. Você já sabe que uma aula de spinning
tem muita energia, o professor põe muita energia, é uma aula sensacional. Inclusive, eu, no início de carreira, eu dei muita aula de spinner, eu adoro spinner. Mas só que aquela energia em alta, todo mundo gritando, todo mundo vibrando. Então, assim, dentro do ambiente fechado, é um ambiente perfeito para você propagar algum tipo de vírus. Aula de dança, todo mundo naquela energia bacana, por mais que tente ter uma distância, vai ter uma hora que você vai estar ali junto, mais próximo, todo mundo naquela euforia. Então, são ambientes que aumentam o risco. Isso é muito preocupante. E você, como personal, na musculação, você consegue manter mais distância. Você está desde que você vá num ambiente que não seja lotado, no horário de pico, você consegue manter uma distância. Ou seja, quando você está próximo de alguém, você passa por um momento muito rápido. Você não fica muito tempo ali próximo. E você pode higienizar, porque não tem álcool, tal, não sei o que. Né? Então, assim, é uma reflexão que faz a diferença. Tá? Então, eu queria só complementar isso. E eu queria aproveitar. Pode falar. Não, pode falar. Falando um exemplo que você deu, né? Aí eu falei assim, pô, correr na rua, né? Aí hoje eu fui correr, né? Aproveitei para dar uma corridinha aqui na rua. E aí na hora que eu estava chegando no final da orla, né? Tem um clube de corrida. Será que clube de corrida é interessante, né? Então assim, mesmo o esporte sendo individual, a gente também tem que tomar cuidado, né? E aí, eu estou inserido no clube de corrida, mas o seu clube de corrida, né, que você treina aí, ele tem a equipe de elite, que é a equipe competitiva, essa equipe viaja muito, então tem que tomar alguns cuidados também em relação até à modalidade que você vai adotar. Sim. E agora me conta o seguinte, Ricardo, dentro dessa linha de raciocínio, que recomendação você daria para aquelas pessoas que querem se exercitar, mas estão com medo, estão com receio de ir para a academia? Como é que o professor pode lidar com isso para fazer uma ginástica em casa? Como é que pode ter essa abordagem? Explica para a gente. Então, na prática, o que o profissional de educação física ele deve fazer, né? Primeiro, se ele for prescrever em casa, né, fazer uma prescrição para o cliente dele treinar em casa, que isso vai acontecer, tá, gente? Isso daqui a pouco a gente não vai ter nem academia mais para treinar, a alternativa é se treinar em casa. Então, o profissional ele pode pensar em selecionar exercícios que sejam seguros, que sejam simples, que sejam fáceis de ser implementáveis, que requerem pouco, né, equipamento, né, e que necessite de pouco espaço, que dá para o cliente fazer no quarto dele. Tá? Então essa é a principal estratégia que o profissional de educação física ele já tem que começar a pensar porque vai acontecer isso, não tem como fugir disso. Sim. Ok? Bom, Pois é. vamos falar um pouquinho, Mário, sobre a nutrição, que eu acho que também é importante a gente falar não só, né, dessas mudanças que devem ser adotadas pelo profissional de educação física, mas sim as mudanças que as pessoas podem, que devem, né, tomar agora diante aí do coronavírus e como que o nutricionista pode orientar. Quais são as orientações básicas, gerais, que o nutricionista deve passar para o cliente? Bom, eu vou colocar aqui algumas questões que são bem interessantes e serve tanto para o nutricionista discutir com o cliente, discutir no ambiente familiar e para o personal, para o educador físico, ou melhor dizendo, o profissional de educação física, para discutir com o próprio aluno e no seu ambiente de família também. São informações importantes, básicas, que qualquer um pode disseminar. Para você ter uma chance melhor de lidar com um processo viral, você tem que estar com o seu sistema imunológico em dia. O que significa isso, basicamente falando? Você tem que ter um estilo de vida mais saudável. Você já colocou a atividade física como forma regular, noite de sono, né, um bom sono, isso também faz você ficar recuperado. E na questão da alimentação, você tem que ter um balanço geral dos nutrientes. Ou seja, você tem que ter participação aí na sua dieta de carboidratos, mas saber escolher quais são os carboidratos melhores e os piores. Proteína em quantidade adequada ao longo do dia.
gorduras boas. Dentro dessas gorduras boas, a gente tem substâncias funcionais, substâncias terapêuticas, vamos colocar assim, que vão ajudar na sua saúde de um modo geral. E vitaminas, minerais, fibras, tomar líquido ao longo do dia. Então, assim, parece uma coisa muito banal, parece uma coisa muito boba, mas é isso que faz você ter saúde. É isso que faz você ter um sistema imunológico mais fortalecido, mais bem preparado. Claro que dentro desse cenário você pode utilizar algumas substâncias, alguns elementos presentes em certos alimentos para potencializar o quadro. A gente tem, por exemplo, certas vitaminas, vitamina E, alguns minerais como o zinco, que estão ligados diretamente ao sistema imunológico. A gente tem, por exemplo, cúrcuma, que também é um anti-inflamatório, um antioxidante. A gente tem a própria substância que está presente no chá verde. Então, tomar chá, dentre eles o chá verde, é interessante porque é um antioxidante, fortalece o seu sistema imunológico de uma maneira natural. Isso aí já é reportado na literatura. Que é para você justamente ter uma condição física melhor para lidar com uma possível contaminação. Agora, tem outras substâncias também, gengibre, canela, cacau, cada um com sua propriedade terapêutica que vai agir de maneiras diferentes na sua célula, te protegendo um pouco mais, tá? Eu poderia estar falando aqui horas e horas de alimentos funcionais, de alimentos importantes, que vão te ajudar no contexto geral da sua saúde. E não só para fortalecer você para uma possível doença, mas como tratar a doença. Você consegue passar por um processo de doença mais rápido ou até melhor. Ele é um coadjuvante do medicamento que você possa vir a tomar no futuro. Agora, quanto à estratégia dietética, Ricardo, o que a gente tem que evitar são dietas muito restritivas neste período. Pessoas que estão querendo dar uma secada muito grande, estão fazendo uma restrição de calorias, principalmente, e restrições de nutrientes, você também aumenta o risco. Por quê? Quando você faz uma restrição dietética muito grande, muito significativa, certamente, com certeza, isso aí não tem que discutir, vai ter falta de nutrientes. Certo. A menos que você faça uma reposição, uma suplementação com vitaminas, minerais, mas você não tem a mesma absorção do próprio alimento. Então, não é que vou tomar um suplemento e vou restringir a alimentação, que eu vou estar no 0 a 0. Não, você vai continuar deficiente numa grande parte aí dos micronutrientes, das vitaminas e minerais. A ideia é justamente essa, você evitar extremos, como atividade física também, a recomendação é evitar extremos nesse momento, para que o seu corpo tenha condições de receber os nutrientes e ficar bem. Se você restringe nutrientes, principalmente calorias, vamos falar aí, uma dieta aí com abaixo do seu metabolismo basal, tá? Para ficar didático, se uma mulher tem um metabolismo basal aí em torno aí de 1.400 calorias, 1.300, ela faz uma dieta de 800 calorias, por exemplo. Ela vai estar ingerindo pouco nutriente e o organismo dela vai ficar debilitado. Isso Sim. somado com estresse, noite mal dormida, sedentarismo ou atividade física irregular. Então, aí você tem vários fatores que vão somando e vai deixando você mais vulnerável. Então, essa que é a principal recomendação que o Ministério da Saúde coloca, os principais órgãos colocam, não é tomando soro para imunidade. Você tem algumas práticas sendo colocadas no mercado sem evidência científica. E mais, os principais órgãos não recomendam esse tipo de prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa acaba utilizando de um recurso como este e ela acaba abrindo a guarda. Então estou tomando um suplemento, estou tomando isso, tomando aquilo. Ela acredita estar bem imunizada, né, pelo suplemento, pelo algum alimento que seja, e ela abre a guarda e ela acha que está tranquila. É nessa hora que mora o perigo. E as pessoas estão tomando glutamina a fim de reforçar o sistema imunológico. Não funciona para pessoas saudáveis. O meu último post foi sobre glutamina.
quem tiver interesse de pegar a matéria na íntegra, eu coloquei uma revisão temática sobre glutamina e sistema imunológico. Quem tiver alguma dúvida sobre glutamina ainda, vai lá no meu post, pega no estudo e dá uma lida nessa revisão sistemática. Então, para pessoas saudáveis, glutamina, algum suplemento específico, não vai prevenir contra o coronavírus. Tá ok? Foi bem legal a sua explicação, porque ela alinhou muito ao caso que me levou ou que me motivou a fazer essa live. Por quê? Cheguei hoje na academia, no horário vazio, e na hora que eu estava treinando, tinha um personal trainer que estava aguardando o seu cliente. Logo quando o cliente chegou, né, o cliente ele foi lá e fez aquele agora o comprimento, né, do coronavírus, que é o toquezinho de cotovelo, né? Vai dar o toquezinho de cotovelo. E aí, o personal trainer riu e falou assim para o cliente: nossa, deixa de frescura. A gente é jovem, não vai pegar o coronavírus. Além disso, você treina e toma glutamina. Ou seja, numa frase, ele falou mais de 10 conceitos errôneos. E foi devido a essa situação hoje que eu resolvi fazer essa live. Ou seja, primeiro conceito. Primeira coisa que eu quero discutir nisso, um profissional de educação física, um profissional da saúde, né, falar que coronavírus não pega jovem, né? Ou seja, qualquer pessoa, tá, pode ser contaminado, né, pelo coronavírus, tá? Segunda coisa, o que ele poderia falar é o seguinte: a chance de sobrevivência no jovem é maior, a chance do indivíduo que é saudável é maior, o treino possibilita você ficar mais saudável. Agora, falar que glutamina melhora o sistema imunológico, né, e ele ainda falou no final: eu sou blindado. Ainda usou essa palavra, eu sou blindado. Então, são coisas que os profissionais de educação física eles não podem cometer, né, esse tipo de erro, tá? Porque a situação é muito séria. Ok? Então, pensando nisso, eu gostaria de saber, Mai, hoje, quais foram as medidas preventivas que você e a sua equipe lá na Sport Fit tomou para tentar aí minimizar, né, o risco aí de contaminação do coronavírus? A gente tem conversado bastante sobre essa prática, né, de prevenção lá na clínica. E como a gente tem uma equipe muito grande de médicos, a gente tem pensado na melhor situação, na melhor atitude, né? Na melhor ação para poder prevenir tanto que chega algum paciente contaminado para passar para o profissional, quanto, né, algum profissional que possa também passar para o cliente. Isso demonstra também uma preocupação da clínica com o bem-estar de quem está frequentando lá. E a gente está discutindo um plano de ação, já vem discutindo há mais tempo, e o que está sendo feito já de imediato, e não é uma coisa muito simples, porque tudo isso é um novo hábito. Então, as pessoas esquecem, as pessoas lembram de certos momentos. Então, a gente tem atendido de máscara, para mesmo não tendo vírus, mas a gente tenta seguir as recomendações do Ministério da Saúde para evitar que passe alguma coisa para o cliente ou algum cliente para a gente, e usando o álcool gel com frequência. A gente tem evitado de... A gente tem reagendado clientes que estão no grupo de risco, idosos, pessoas debilitadas. Então, para esse público mais específico, a gente tem oferecido, né, horários mais à frente para esperar passar esse momento. E com as secretárias também, porque elas ficam numa mesa onde o cliente fica num pouco mais alto e elas ficam, né, no nível um pouco mais baixo, para elas usarem máscara a fim de fazer alguma prevenção. A gente também está orientando a faxineira para fazer uma limpeza específica. É um treinamento que a gente está fazendo na clínica, justamente para poder diminuir os focos de contaminação. É difícil, mas a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa para poder se prevenir, né? Certo. Complementando o que você falou,
vou falar um pouquinho também o que o profissional de educação física que está na academia ele pode fazer, né, para contribuir aí para minimizar essa disseminação aí do coronavírus. Primeira coisa, né, você profissional de educação física que trabalha na academia, seja você personal trainer, seja você só o professor de salão, né, da sala de musculação, primeira coisa, solicitar que a academia já deixe as portas abertas. Por quê? Para evitar o cliente pegar a mão na maçaneta. Então, por exemplo, na academia que eu treino, cheguei lá, a porta está fechada, você tem que pegar na maçaneta. Ou seja, isso é uma forma de contágio. Então, já deixa a porta aberta. Outra coisa, disponibilizar, né, o álcool gel 70%, distribuído em vários ambientes da academia. O personal trainer, tá, ou o professor de musculação orientar, tá, o cliente a limpar, tá, antes e depois do equipamento. Pega lá papelzinho, toalha, com gel e limpo. O personal trainer já deve fazer isso, mas o professor de musculação pode orientar o cliente a fazer isso, tá? Evitar, né, o comprimento, né, contato pessoal. Uma outra coisa, se a sua academia, tá, a entrada é por biométrico, né, pelo leitor biométrico, o que você tem que fazer? A minha academia, ela tem o leitor biométrico, mas tem também reconhecimento facial. Então, a primeira coisa, eu, como profissional da saúde, eu não coloquei meu dedinho lá. Coloquei o rostozinho, demora a reconhecer, tudo bem, feio pra caralho, e demora um pouquinho mais a reconhecer, mas reconhece. Tá? Mas se a sua academia tem essa possibilidade, lá a secretária deve informar, ou se não, até tampar já o leitor biométrico para ele nem usar e só usar o reconhecimento facial. Uma outra coisa que a academia deve fazer e os profissionais, os personagens podem fazer, criar, né, um manual educativo. Você, personal trainer, que tem lá 20, 30 clientes, você já criou um manual educativo para você passar essas informações, por exemplo, dessa live nossa. Tem algumas informações que vocês podem fazer uma síntese, fazer um resumo, cria um manualzinho, coloca a sua logomarca e manda para o seu cliente. Já fez isso? Isso, essa coisa simples gera credibilidade com o seu cliente, aumenta a fidelização. Por quê? Porque o seu cliente ele vai perceber, no meu personal trainer, ele está preocupado de fato com a minha saúde e com a saúde da minha família. Então, o personal trainer você tem que pensar nisso, profissional de educação física você tem que pensar nisso. Tá? E também falar da importância da prática de exercício físico em relação à imunidade, sobre falar isso para o seu cliente. Você tem que falar isso. Cria esse manual. Pense em fazer um manual para você entregar para o seu cliente depois de amanhã ou amanhã mesmo. Ok? Então, basicamente, essas são algumas orientações que a gente deve adotar aí com essa situação aí, com esse cenário do coronavírus. Bom, Mário, pode complementar, você quer falar aí? Não, é só para a gente entrar num tópico que é bem interessante sobre a questão, o impacto, né, do coronavírus no trabalho do personal e do nutricionista na questão financeira, nessa questão de atendimento e tudo mais, né? É muito Sim, importante. acho que isso é importante, porque até o presente momento, né, a gente falou, né, do cenário do coronavírus na saúde, que é um dado muito importante, porque nós somos profissionais de saúde. Mas, agora você levantou um tema que grande maioria dos profissionais, os personagens trainers, os nutricionistas, ainda alguns não se atentaram. Que é qual é o impacto do coronavírus na sua saúde financeira, entre aspas, né? Será que o personal trainer está preparado para isso? Será que o nutricionista está preparado para isso? Então vamos começar a falar um pouquinho disso. Você aí, como nutricionista, você que é hoje um empresário, dono de uma clínica, qual que seria esse impacto, né? Que esse confinamento, ninguém poder sair de casa mais, ninguém poder ter o contato. Como é que você já está pensando em alguma estratégia para tomar? O que você está pensando? Bom, na verdade, antes de chegar nesse ponto, você tem que fazer um planejamento para, independente do que aconteça, você não ser pego de surpresa.
O que veio agora foi uma pandemia por força maior, não dependeu de você. Mas se você fica doente, você é profissional de saúde, personal trainer, você é nutricionista, médico, se você fica doente e fica aí 1 mês, 2 meses de licença sem trabalhar, como que você tem a questão financeira para sustentar os seus gastos e tudo mais? Seguro de vida, talvez você pague alguma empresa para ter esse seguro. Então, já tem isso no mercado, alguns profissionais já fazem isso, mas tem muitos que não têm a menor ideia como que você pode trabalhar em cima disso. Independente dessa questão do seguro, você pode fazer uma reserva para casos especiais. A clínica ela trabalha em cima de gastos e lucros, então a gente tem uma contabilidade, então a gente tem uma vida financeira controlada, mas, de qualquer forma, isso vai dar um baque na clínica, não só na nossa, como de todo mundo. As pessoas estão remarcando consultas, as pessoas estão adiando essas consultas, sabe lá quando que vão voltar. Então, não dá para falar que daqui a 2 meses, 3 meses. O nutricionista é muito vulnerável, porque ele depende muito do atendimento pessoal, que é o que o conselho recomenda. Alguns fazem atendimento virtual, fazem prescrições, né, pela internet. Até o presente momento, isso é proibido pelo conselho. Mas, enfim, existem questões, né, que a gente não vai discutir aqui agora. O educador físico, ele pode trabalhar online, isso aí é uma grande oportunidade. Então, diante de uma dificuldade, a pessoa pode extrair aí um momento de se planejar diferente. É como se estivesse em de conforto. Então, vai ter uma queda na saúde financeira? Vai. Quem se prepara para os momentos de dificuldade, quando está no momento que está bem, consegue passar por isso sem grandes apertos. Né? Então, essa que é a reflexão que eu faço aqui. Ô Maio, eu quero fazer uma reflexão, porque eu me baseei, quando aconteceu isso, tá? Eu comecei a acompanhar a economia mundial, o coronavírus, e eu tive a sorte, né, de ter lido basicamente 3 livros. Esse foi um livro, que é o Sapiens. Esse segundo livro, que é A Abundância, do Peter Diamandis. E o terceiro foi O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. E esses livros, eles me fizeram tirar várias sacadas aqui, que eu acho que agora é o momento da gente colaborar mais aí com o profissional de educação física. Nesse livro, tá, o Peter Diamandis, ele escreve o seguinte, que diante dos maiores problemas da humanidade, é que também surgem as maiores oportunidades. E aí, quando eu quero falar de oportunidade, a gente tem que pensar em oportunidade de um negócio para o profissional de educação física, tá? Que, felizmente, o profissional de educação física, ele pode prescrever o treino online. Então, existem algumas profissões que já são habilitadas a fazer atendimento online. Por exemplo, o profissional de educação física e o psicólogo. No caso, o nutricionista não pode e também o fisioterapeuta. Então, nessa catástrofe aí, entre aspas, nesse cenário, primeira coisa, cabem, tá, aos conselhos, aos responsáveis, começarem a refletir. Né? Será que precisa mesmo, né, do atendimento, do contato físico com um nutricionista prescrever uma dieta? Será que até que ponto um fisioterapeuta precisa do contato físico para prescrever alguns exercícios de reabilitação? E aí, nesse momento agora, a gente já vê, por exemplo, em outros países que está em confinamento, médico fazendo atendimento online. Então, é nesse momento que as entidades maiores têm que começar a pensar também. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Minha universidade, fechada. Nós vamos fechar, por enquanto, por 15 dias, mas não sabe se isso vai aumentar. Pode ser 30, 40, 60 dias. Ninguém sabe. E nós que estamos na universidade, pesquisadores, líderes, pessoas que pensam, entre aspas, né, que são os pensantes, nós tínhamos visto o que estava acontecendo no mundo. Há muitos não acreditou que ia chegar no Brasil. Ah, tá na China, tá tranquilo. Tem pesquisador, PhD e tal, que falava que estava tranquilo,
chegou no Brasil, a situação ainda não está preocupante, mas eu acredito que a gente vai chegar um momento que não vai poder sair de casa. E aí, se a gente ficar lá 60 dias em casa, vai perder o ano letivo, a universidade, o semestre, né? Vai perder o semestre letivo. Ou seja, nós, aí eu coloco eu também, não pensamos nisso, não antecedemos esse problema. Poderia ter pensado, a gente pode pensar em aulas online, por que não? Poderia fazer uma pesquisa com os nossos alunos, será que todos têm computador? Será que todos têm acesso à internet? Então são coisas para a gente se refletir. E a mesma coisa acontece com o profissional de educação física. Muitos que estão ouvindo a gente ainda têm aquele preconceito de prescrição online, né, da consultoria online. Então, eu acredito que agora vai ser um momento nessa pressão, né, ela desencadeou, né, lá o que o Richard Dawkins fala no Gênio Egoísta, né, que para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto. Né? A gente tem que sair dessa zona de conforto, porque o ser humano ele adora ficar na zona de conforto, quietinho, tranquilo, tá de boa. E aí, quando veio o coronavírus, né, ele tira a gente da zona de conforto. E o que seria, né, essa nova, que ele coloca, né, os memes que fazem a gente evoluir. Né? O Richard Dawkins explica muito bem isso, que não é apenas os genes que são responsáveis pela evolução da humanidade, mas ele coloca que os memes são caracterizados aí como um ambiente externo, né, que no caso agora é o coronavírus, que vai impactar, né, negativamente na economia. Então agora é o momento do personal trainer, na hora que a academia fechar e não tiver condições nenhuma de trabalhar, ele vai ter que se virar, se adaptar e pensar no treinamento online. Hoje existem vários personagens trainers que já fazem isso. Por exemplo, um colaborador meu, que é o professor Rodrigo Ramos do Musculação Online. Então, ele já faz isso numa maestria com mais de 3 anos e ele não vai sentir tanto esse impacto financeiro. Então, a primeira preocupação aí, você, personal trainer, é como que você vai prescrever o treino? Você já está pronto para pensar em prescrever de forma assertiva treinamento online? Como que você vai interagir com o seu cliente? Né? Qual é o seu posicionamento nas redes sociais? Ok? Basicamente seria isso aí que eu gostaria de abordar. E é uma coisa complexa, porque não existe uma solução única, porque cada pessoa tem aí a sua dificuldade específica, tem um ambiente que há um convívio com outras pessoas. Então, tirar uma solução e acreditar que essa solução aí vai ser a solução, né, ouro para todo mundo é difícil. Agora, o que o Ricardo falou é que nesse momento de dificuldade você tem que criar algo diferente. Se você é nutricionista, está dependendo da sua agenda e você não vai ter agenda daqui a algumas semanas, como que você pode fazer para arrecadar uma renda de outro lugar? É difícil porque a gente pensa de uma maneira muito fechada. Você quer ter a agenda lotada, você quer ter um atendimento de qualidade, né? Isso aí é totalmente correto, pensar assim. Mas, se você fica doente, e tem que parar de atender. Se vem uma pandemia como essa, tem que parar de atender. Como que eu posso lidar com isso? É muito complicado. Será que eu posso ter oportunidade no online? Será que eu posso aproveitar e me especializar, estudar? Porque tem Sim, gente em uma cidade do Brasil que está aproveitando isso como férias. Então, assim, aí que vem aquela diferença, né, Ricardo? Aquele profissional que está em ascensão, já está num nível um pouquinho mais alto, né, um pouquinho mais diferenciado, e aquele que está ali, ó, de boa, tá trabalhando, tá dando as aulinhas, veio uma situação dessa, poxa, vou aproveitar e vou descansar, trabalho demais, vou descansar. E aí, né, ele fica olhando para as pessoas que estão crescendo, as pessoas que estão em ascensão, e ele fica meio sem saber, poxa, por quê? Eu trabalho pra caramba, eu trabalho, sou um bom profissional. Então é nessa hora que você tem que sentar a bunda na cadeira, pegar um papel em branco e começar a escrever o que eu tenho que fazer.
Sim. Ó, Também aprender que se está apertado de grana agora, isso que sirva de exemplo. Todo problema que a gente tem que servir de exemplo para alguma coisa. Então, que isso sirva de exemplo para que você faça um planejamento, para você não passar por isso. Porque é muito curioso, Ricardo, já aconteceu comigo, inclusive, olha, em 15 anos de consultório, eu passei por uns momentos de muito aprendizado. Inclusive, eu estou aprendendo a cada dia, não interrompi o meu aprendizado. Mas eu queria compartilhar uma coisa bem interessante aqui. Teve um momento, com alguns anos de profissão de nutrição, de consultório, eu tive uma agenda muito lotada, sabe? Isso me marcou muito porque eu tinha pouco tempo de formado na nutrição, eu já trabalhava com personal, então eu tinha uma visibilidade um pouquinho diferente. Conheci muita gente na época, não tinha tanto estudo de formar também, então foi um momento muito bom. A minha agenda deu uma bombada, o valor da consulta era bom, então eu posso falar que eu ganhei uma grana boa nesse período. Só que aí eu fiquei na zona de conforto. Fiquei na zona de justamente. conforto, tranquilo, e passado um tempo, aí veio uma crise, as consultas começaram a diminuir com o tempo, uma crise qualquer, não vou lembrar algum detalhe, mas a agenda começou a cair. E aí você está Sim. naquele patamar de receber uma grana, aí a sua receita começa a cair, e aí você começa a ficar um pouco preocupado, porque seu padrão já está aqui, então tem que reduzir, você tem que se adaptar. E foi nessa hora que eu aprendi. Porque eu fiquei pensando, olha, se eu tiver uma doença e tiver que parar de trabalhar, a minha receita é zero. Se eu tiver energia, eu posso aumentar a minha agenda. Então, eu fico muito vulnerável. Foi nessa hora que eu aprendi. Foi no aperto que eu comecei a buscar alternativas, foi no aperto que comecei a fazer um planejamento, foi no aperto que comecei a estudar um pouquinho planejamento financeiro, para eu poder fazer uma reserva para casos como esses. Então, isso fica como exemplo. Se você está passando dificuldade agora, faça disso o teu motivo principal para que não aconteça novamente. Olha só, vou dar um exemplo na prática para todo mundo que está assistindo a live entender. Tá? Eu também não esperava passar por isso que a gente está passando aqui em Petrolina. Eu estava com um curso, estou com um curso agendado para o dia 28 e 29 de março. Ok? Está lotado, não tem mais vaga. E aí, recebi várias mensagens. Professor, vai manter o curso? Vai ter. Por enquanto, eu ainda vou manter, porque vai ser lá no final de março, que é mais ou menos a data que a universidade vai voltar, né? Que a gente está previsto para voltar dia 1º de abril. Mas corre o risco, provavelmente semana que vem a gente vai ter novas orientações, até do prefeito, se o prefeito falar assim, ó, fechou todas as academias, acabou, meu curso é numa academia, então não vai ter um curso. E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho que pensar. Aí, eu estou pensando em algumas alternativas. Uma das alternativas que eu estava pensando, né? Eu lembrei lá do problema meu, com meus alunos da graduação, que não podem, né? Ter aula, né, online, porque aí depende de ordens superiores da universidade, não depende de mim, mas num curso, né, no qual eu sou responsável, eu vou mandar, né, um e-mail para as pessoas e falar, será que a gente poderia ter as aulas online, a parte teórica, será que a gente pode ter a parte teórica online? Então essa é uma situação que diante desse cenário que nós estamos, as aulas online, os cursos online, é uma forma do profissional de educação física, do nutricionista, manter-se atualizado. Porque o que a gente tem que conscientizar? É aquilo que você falou. Todo mundo para de trabalhar. Mas esse parar de trabalhar, gente, não é para ir para farra, não é para ir para praia, não é para juntar em aglomeração de pessoas, para você ficar em casa, quietinho. Né? Quietinho, quando eu falo, é fazer atividade física em casa. Mas você pode aproveitar o momento para manter-se atualizado. Você pode aproveitar o momento para ler um livro, tá? Um livro de fisiologia, um livro de treinamento, um livro de musculação, um livro, um outro tipo de literatura, aproveitar e estudar inglês. Então você vai ter esse momento, né? Aquele momento que você nunca acha no seu dia a dia, agora você vai obrigatoriamente ter esse momento. Então, você que
foi lá, fez aquela reserva financeira que o Magno falou. Agora é a oportunidade que você vai ter a reserva financeira sua, você vai ter tempo para se dedicar. Aí o que você tem que pensar? Pô, eu posso investir num curso, né? E aí eu gostaria de saber, Magno, da sua opinião, né? Porque assim, a opinião da maioria, né, dos professores, principalmente professores de universidade pública, eles são muito resistentes a aulas online, a cursos online. Né? Porque, por exemplo, tem um curso de educação física sempre presencial, tem um curso de nutrição sempre presencial. Então, sempre tem aquela crítica massiva, cheia de preconceito, cheio de viés. Eu gostaria de saber de você sobre será que tem vantagem ou é só desvantagem os cursos online? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre vantagens e desvantagens do curso online e esse curso tradicional. Porque isso também a gente faz essa mesma reflexão para o personal training, vantagens e desvantagens do treino online e do treino tradicional. Gostaria que você fizesse um paralelo isso. Você já foi professor universitário e eu gostaria de saber como que você poderia desenrolar isso aí. Isso é bacana porque eu já tive a experiência dos dois lados. Eu já ministrei aulas online e já ministrei aulas ao vivo. Você tem grandes vantagens no online, justamente porque quando tem um curso, principalmente, que você compra para você adquirir, na verdade, esse curso, você assiste no seu momento. Então, você pode se programar para assistir às aulas de acordo com o seu tempo. Se você vai para um curso presencial, você tem que se adequar ao momento do curso, ao evento. Então, se você adquirir um curso presencial e está lá no dia X, você tem um compromisso muito importante, você tem que fazer uma escolha. Se você adoece, por exemplo, você não vai. Então, você perde o curso. Não vou nem entrar no mérito de pagou, né? Mas o fato de não assistir o curso, que era tão importante para você, isso faz muita diferença. E você pode estar indo para o curso, está super bem, e esse curso é cancelado. Talvez não teve número de participantes, o professor pode ter ficado doente, o ambiente que ia ser feito o curso pode ter acontecido algo extraordinário, algum imprevisto, e não ser possível a tempo de trocar de local. Então, fica muito vulnerável. Agora, o que eu acho mais, assim, que eu acho muito importante na questão do online, e principalmente isso vem calhar muito nesse momento agora, é que você, adquirindo um curso, você pode justamente rever esse conceito várias vezes. Então, Sim. primeiro, acho que as duas maiores vantagens que eu vejo, tá? Você adquirir um curso que você vai assistir no seu tempo, você pode assistir, rever a aula naquele momento, não entendeu, você pode interagir com o professor, mandar e-mail para ele, ter um suporte para isso. Então você não fica com a dúvida que aconteceu e fica desamparado. E se você assistiu o curso, você está aplicando na prática o que você aprendeu no curso. E aí o seu aluno está com alguma dificuldade qualquer e você quer mudar o treino, você quer fazer uma evolução e não está lembrando de alguns detalhes. O que você faz? Lá na academia, entre um aluno e outro, no intervalo que um aluno te deu o bolo, você abre o telefone e olha lá, estuda aquele conceito ali. Então você já ganha tempo. Você não precisa fazer isso em casa. Então isso é interessantíssimo, né? E é o que eu falo, você ficando dentro de casa agora, tenta aproveitar o seu tempo, tenta aproveitar ao máximo. Estudar é o maior bem que você pode adquirir. Sabe por que eu falo isso? Porque o conhecimento ninguém te tira. Você Sim. pode perder uma academia, você pode perder um cliente, você pode perder horários na agência, você pode perder várias coisas. Uma coisa que você não perde é conhecimento. E conhecimento destaca você dos demais do mercado. Basta você saber pegar esse conhecimento e mostrar que você sabe. Também não adianta você ser um gênio e ficar só entre você e um aluno, você e dois alunos. Você tem que botar essa genialidade para fora. As pessoas têm que falar assim: pô, esse cara é gênio, esse cara é top, esse cara é muito bom. Como é que você faz isso?
faz isso, desculpa, de uma maneira natural, de uma maneira de discussão em grupos de professores, discussão com alunos, trazendo uma informação de altíssima qualidade. Aí você tem várias estratégias. Alguma coisa você vai ter que fazer, não vai ter jeito, sabe? Fica assistindo Netflix, bacana. Assiste lá, um filminho lá e pronto. Mas você não pode ficar. Pega uma série agora, nossa, agora eu estou em casa, sei lá o que eu vou fazer. Né? Nós estamos dando uma sugestão aqui para quer ser. Sim, e uma coisa que me chama atenção, Maio, que assim, dentro da nossa área, né, o pessoal, outras profissões falam, é profissional de educação física, é tudo enrolado e tal, não quer estudar. E assim, eu criei, né, o MBE Brasil e convidei você também para ser cofundador, com o objetivo aí de melhorar, né, a nossa profissão, tanto do profissional de educação física quanto do nutricionista. E a partir do momento que eu voltei mais ativa, mais pegasse junto com a profissão de educação física, eu vi que tem muitos profissionais que têm uma iniciativa muito grande também. Quando eu coloquei, né, o post do curso meu aqui em Petrolina sobre métodos avançados de treinamento, que é um curso presencial, o Bruno, que é de Mucuri, da Bahia, mandou uma mensagem: professor, quando que vai ter esse curso aqui, né? Aí eu falei: ô Bruno, tudo jóia? E aí eu lembrei que, né, que o Bruno, ele saiu de Mucuri, na Bahia, viajou 16 horas até Belo Horizonte para fazer um curso meu do Magno do professor Wolfgang. Isso foi 16 horas para ir e 16 horas para voltar. Esse cara, eu lembro como se fosse agora, Magno, assim, ó, tô lembrando agora, ele sentado lá na frente, anotando tudo o que você falava, o que eu falava, o que o Wolfgang falava, na hora do intervalo, na hora que a gente estava tomando aquele cafezinho lá, que era aquele cafezinho gourmet, né, que foi que eles deram lá para a gente. O Bruno estava ali do nosso lado, tirando dúvida, e aí a gente percebe que existem profissionais que sempre buscam mais, que querem se destacar. Então, esse profissional é um exemplo para mim de determinação, de vontade. E aí, aqui para Petrolina não tinha condições de vir, porque dá mais de 20 horas, é bem mais distante, né? E aí ele perguntou, né, quando que vai ter um próximo curso em BH? Ou seja, de novo, ele estava pronto para pegar lá mais 16 horas para ir, 16 horas para voltar. Né? E aí, nessa situação, e agora com o coronavírus, a gente pensa, será que se esse cara tivesse um acesso dessas mesmas informações online, será que ia ajudar ele? Né? Pelo menos essa é uma reflexão minha. Aí, se a gente parar para pensar em relação a custo, o que você tem a dizer em relação a custo financeiro de cursos? Bom, se for comparar com o online e o presencial, imagina, o online eu estou sentadinho aqui no consultório, na minha casa e tudo mais, e eu estou assistindo um curso pelo celular ou pelo computador. Estou aqui tranquilinho, sem ter nenhum gasto adicional. Um presencial, se você mora na sua cidade, você tem um gasto menor, mas tem gasto. Você tem que, às vezes, pagar estacionamento, gasolina, lanche. Então, assim, você tem custos adicionais que vão repercutir na questão financeira, de alguma forma. O Bruno, por exemplo, ele pagou passagem de ônibus. Então, ele gastou dinheiro com lanches no meio do caminho, gastou dinheiro com refeições ao longo da viagem, de modo geral, gastou refeição aqui. Aí chega aqui, tem um hotel, tem que ficar hospedado, então você paga diária. Se você, para diminuir a diária, você tem que sair do hotel mais cedo, carregar a mala, aí você quer pegar um Uber, é outro gasto. Então, tem muito gasto. E as pessoas acabam desanimando por causa disso. Eu moro numa cidade perto de BH. Nós tivemos pessoas da grande BH, né, que vieram em Contagem, Betim, Mariana, Itabirito. Da região aqui, na grande BH, nós tivemos profissionais que vieram fazer o curso. Mas aí tem que juntar com mais não sei quem para dividir a gasolina, para o curso ficar menor. E aí você vem sozinho, você já começa a pensar no curso que você vai ter.
Aí você coloca o investimento financeiro, você coloca na frente do curso. E aí, quando Sim, você pega um curso, eu estou falando assim, independente do valor, tá? Porque o curso em si, o conteúdo que é oferecido, ele é difícil de precificar. Você pode pegar um curso de conteúdo muito superficial, muito confuso, um professor que não tem didática, então você tem um curso mais caro. E você pode ter um curso mais barato com um professor fenomenal, uma didática incrível, fala claramente, tem uma linha de raciocínio muito boa, o conteúdo é esclarecedor, o conteúdo é aplicável, e vice-versa. Você tem esse mesmo conteúdo de boa qualidade, um professor excelente sendo mais caro e um péssimo sendo mais barato. Então, o preço não é o ponto para você ranquear um curso, e sim o professor e o conteúdo que vai ser colocado. Em algumas situações, quando você não conhece o professor muito bem e aquele conteúdo não está sendo muito bem colocado antecipadamente daquele curso, você acaba ficando mais vulnerável. Aí isso aí é a prática, né? Poxa, eu comprei e me lasquei. Isso acontece. Já aconteceu comigo, inclusive, né? Mas quando você começa a se identificar com o professor, você já segue esse professor, você já acompanha como que é a didática dele, como que é o conhecimento dele. E você pega cada tópico do curso e analisa com o que você está trabalhando, aí a chance de acertar é muito grande. E mais uma vez, o custo de curso online é muito baixo. Por mais que esse curso seja com um valor mais caro do que o presencial. Se botar na ponta do lápis, o ah, custo é sim. bom. Porque você pode, durante aí algum tempo, um tempo prolongado, assistir esse curso várias vezes, tirar dúvida com o professor. O presencial, você teve aquele momento. Se você não perguntou, já era. Sim. Passou tudo. Ó, virou um slide. Novo conceito, ia perguntar, não perguntou, já era. Né? Assim, acaba que a pessoa volta e tal, mas passou um tempinho ali, você fica até com vergonha de perguntar, porque já está em outro assunto. Então, aí você fica ali, vendido na história. Aí, outra coisa, Ricardo, aí no final, não acabar a aula, eu vou perguntar ao professor. Aí chega 7 alunos lá para perguntar ao professor. Aí você fica lá esperando, na fila. Aí o professor já está doido para ir embora, o professor tem horário para poder ir embora, pegar um voo. Aí pronto, né? Você vai ficar a morrer com essa dúvida, né? Então é complicado. Mas será que o curso presencial não tem vantagem nenhuma, então? Não, tem muitas vantagens também. Você tem vantagens e desvantagens, né, Ricardo? Essa questão de você estar ali com outros profissionais, você cria um network muito bom. Você troca experiência com outros profissionais, isso é excelente. Você tem a oportunidade de conversar com o professor ao vivo, pessoalmente, né? Você consegue, às vezes, tirar uma dúvida naquele momento ali com o professor. Isso é muita vantagem. O network, o aprendizado que você tem com outros colegas, eu, por exemplo, quando eu faço curso presencial, na hora do cafezinho ali, na hora que termina um curso, eu sempre vou conversar com algum colega, eu sempre vou expor alguma prática, perguntar como é que ele trabalha, assim, assado. Uma dica que ele me fala é um aprendizado para mim. E uma troca de experiência faz ele crescer, faz eu crescer, então todo mundo sai ganhando. Então é Sim, interessantíssimo a questão presencial. Agora, você fica muito limitado. O fato interessante, Ricardo, que é importante ter o presencial e ter o online, porque a gente tem aqui, eu recebo direct demais, eu peço desculpas se eu não consigo responder todo mundo de uma maneira rápida. Eu respondo todas as pessoas que mandam direct para mim. Talvez não de imediato, porque é muita gente, mas eu sempre respondo. Tem muita gente que pede para mim curso na cidade. Ah, Magro, eu queria ter feito seu curso em BH, mas é difícil de eu sair daqui de Goiânia. Ah, Magro, eu estou aqui em Manaus, eu tenho uma turma lá em Manaus que fez uma pós-graduação comigo, incrível, alguns anos atrás. Magro, eu queria fazer com você aí, mas como é que vai de Manaus para BH? Tem gente que é, vem, mas é mais difícil. Magno, vem dar um curso aqui. Aí existe uma logística de uma pessoa lá na cidade querer fazer um curso e a gente aqui vai deslocar, fica caro, o investimento para quem vai organizar fica caro.
o meu custo de deslocamento é caro. Então, sim, é uma série de complicadores. Se a gente tem algo online de qualidade, bem estruturado, a gente consegue atender a todo mundo no Brasil, quiçá no mundo, né? Sim. Magno, vamos abrir um pouquinho para as perguntas aí para as pessoas. Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida? O que achou da live? O que se ajudou para vocês? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também, hein? Pode escrever, hein? E ver o que vocês gostariam de saber mais, né, de informações sobre coronavírus, o treino ideal. Para quem estava aqui com a gente, chegou aqui, caiu de paraquedas, por exemplo, a gente tem um grupo de hipertrofia lá no Telegram. O link está lá na minha bio ou na bio do Ricardo para clicar e ter acesso ao grupo. A gente coloca discussões super legais sobre a questão de treinamento, a questão de consultório lá comigo na nutrição. Eu fiz um comentário hoje, um caso clínico no grupo. Quem entrar lá agora vai poder assistir, escutar o áudio. Então é bem interessante. É uma maneira de você aprender um pouquinho mais e na quarta e no sábado a gente abre para as discussões. Tem vezes que a gente deixa aberto mais dias para a galera interagir mais, mas o que está oficialmente colocado é que quarta e sábado fica aberto o grupo. Então, oportunidade de você conversar com a gente. Né? Bom, enquanto o Magno tem uma pergunta, acho que é importante a gente direcionar para o final da live e falar das orientações, né, os recados finais. Bom, eu vou falar os recados finais para o profissional de educação física e depois você fala um pouquinho também para os nutricionistas aí. Bom, profissionais de educação física, né, personagens training, profissionais que trabalham aí nas academias. Primeira coisa que vocês devem fazer, ok? Leiam, né, informações, busquem informações confiáveis sobre o coronavírus. Onde você vai buscar? Ministério da Saúde. Ok? Porque vocês são formadores de opinião, vocês são profissionais de saúde. Então vocês têm que ter uma informação assertiva para passar para o cliente de vocês. Além disso, não é só passar informação, assuma, né, atitudes preventivas também. Você também tem que exercer isso. Tá? Como é que você vai mudar, né, um hábito? Às vezes você tem aquele hábito de abraçar o cliente. O que você vai fazer? Anota, escreve, tá, na sua mão, tá, o que você tem que fazer para não esquecer na hora lá e cumprimentar o seu cliente, né? Evitar pôr a mão no seu cliente, mesmo na hora que você vai alongar o seu cliente ou na hora que ele está fazendo o exercício. Conversa com o seu cliente, ó, como medida de prevenção, durante esse período, a gente vai fazer mais alongamento passivo, eu não vou te encostar durante a execução. Aí você tem que explicar, esclarecer para o seu cliente. Avaliar, conversar com o seu cliente, se ele fez alguma viagem, principalmente o personal trainer, que ele trabalha com pessoas de classe alta, então pessoas que provavelmente viajaram. Observa na academia como é que é a circulação de ar, se o ar, né, o processo de ventilação, por exemplo, hoje tem academia que troca o ar a cada 2 minutos. Então, verifica como é que é essa ventilação na sua academia. Olha se tem gel suficiente, se tem papel toalha suficiente. Então, essas são informações que parecem simples, mas que você deve adotar para preservar a saúde sua, a saúde dos seus clientes e a saúde da sua família. Tá? Essa é a mensagem que o MBE Brasil quer passar para você, profissional de educação física.